Estamos aqui mais uma vez no Podacasta para falar de algum assunto interessante, como sempre, né? E hoje a gente tá aqui para falar nada mais, nada menos do que serial killers. Eu sou o Lucas e hoje estou com meus especialistas, entre aspas, gigante. Começando aqui por nosso querido amigo Leonardo. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Segundamente, o cara que sempre tá aqui, mas não tá, Hernani. Ô, louco, eu tinha certeza que eu tava, pô. Tô preocupado agora. Será que eu tô? Será que estamos em outra realidade? Talvez. Será que o Daniel continua perdido? Isso tudo pode acontecer em mistério. Ah, não, isso é outro programa, disfarce. E Giovanni. Olha, se você estiver fugindo de um serial killer, tenha certeza que vocês dois estão correndo pela sua vida. Olha. Um homem profundo. Para, Ju. Tá me deixando com medo. Né? E por último, alguém que sempre tá aqui, e sempre tá mesmo, Daniel. Alô. Alô. Tamo aqui isso mais uma vez, é isso aí. É isso aí. Hoje a gente tá pra falar de serial killer, né? E pra começar com esse assunto, que é, de vez em quando pode ser até delicado, né? Tem muita história, muito psicologia por trás. Não vi nenhum parente que morreu aí por um serial killer, não, né? É, espero que não, né? Vamos começar aqui explicando o que significa ser um serial killer. O que Nosso que é um especialista, né? Aqui. Senhor Giovanni. Serial killers são os assassinos em série que matam as vítimas uma após a outra, mas eles têm um número, né, de pessoas definidas. O FBI considera de 3 a mais pessoas, né? Por um período de tempo determinado, né? É basicamente isso, assassino em série, né? E normalmente, e sempre, a maioria das vezes, né? Normalmente, sempre, Giovanni, a maioria das vezes eles têm problemas psicológicos porque eles têm o prazer por matar as vítimas, né? E não é tipo um assassino de aluguel que quer ir lá matar por dinheiro, é mais por prazer mesmo, relacionado a matar a vítima, ou planejar, ou livrar o mundo de algum mal, alguma coisa desse sentido assim. E eles sempre têm um jeito, né, de matar. Todos os serial killers têm uma característica, né? Diferente. O serial killer Não pode tem esquecer, né? o serial killer tem um perfil psicológico, ele Ele entra em tem um determinado tipo de perfil psicológico, né? então, ele tem também o que o Coisa falou, né? Ele tem um modus operandi, ele tem Isso. uma forma de matar ou um perfil de matar, tipo, mato só mulheres, só pessoas baixas, só pessoas ruivas, só pessoas que nasceram no dia 23 de maio. Eles têm um perfil muito específico de vítima para eles para ele executar. Não é a esmo, né? É muito... Tem uma diferença, só um detalhe, né? Tem o serial killer, que é esse perfil, e tem acho que é Spree Killer, que é o cara que ele mata um monte de pessoas de uma vez só. Aí é o mass killer, no caso. Tem um nome diferente, né? Mas se eu não tô enganado, era uma coisa que ele é o que mata várias pessoas de uma única vez. Normalmente depois ele se mata, mas ele também entra no perfil dos psicóticos do tipo killer desse tipo, né? Ele tem uma característica muito específica para atender. Mas volta no serial killer, que é mais O perigoso. serial killer, ele é um cara inteligente? Não, nem sempre. Algumas vezes sim, né? Nem sempre. Então, é relativo, né? Ele é um metódico, né? Ele tem... Vamos pegar um exemplo bem conhecido, o Ted Bundy, que é o palhaço... Nossa, como é que é o nome dele? O palhaço... aquele palhaço lá que matava as o palhaço assassino, como é que é o nome? Pouco. Eu não lembro, é o palhaço, pouco, né? O Ted Bundy. Ele quem lê mais ou menos a história dele... Não, o John Wayne Gacy, você tá querendo falar? O John Wayne? O Ted Bundy, acho que o Ted Bundy é outro cara, aquele bonitão lá. Que matava eu confundi. É isso, o Ted Bundy que matava mulheres. É o John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, que é o palhaço... Que eu me lembro é Pogo, o Poco. Pogo, palhaço Pogo, desculpe Pogo, aí o pessoal. Né? Pogo. Beleza. Pogo? Acho que é Pogo.
Ele era tipo um palhaço de festa. Só que ele matava um monte de Caraca. homens. Mas tava aí. criança, não era? Não, matava ou adolescentes, eu não me lembro muito bem. Ou adolescentes ou homens mesmo. Ele era homossexual, alguma coisa assim. Ele violentava as vítimas dele. Era sempre jovens, né, com uma idade próxima, assim, né, adolescente, criança, mas sempre num perfil desse. Quem conhecia ele não era um cara, um QI gigantesco, nada do gênero, mas ele era um cara metódico, ele era um cara que ele criou uma persona para se aproximar, ele conseguia manter as pessoas olhavam para ele e não acreditavam, pô, esse cara é violento, é mau, esse tipo de coisa. Então, ele não era um cara que simplesmente matava e acabou. Ele tinha toda uma estrutura que ele criou para não ser achado. Tipo assim, era um jogo de gato e rato pegar ele. Não foi um negócio assim, tipo, foi lá e... O assassino do... Aquele cara que nunca foi pego é o assassino do Zodíaco, mano. Ele também tinha... Sim. Ele mandava carta pra polícia. Ele nunca foi pego, esse cara? Nunca. Nunca Teve um pego, suspeito. Foi quase muito parecido com ele, mas o DNA não bateu. Não, Mas teve pode vários ter sido. suspeitos que já foram presos e morreram na cadeia, que algumas pessoas dizem que talvez ele seja o... teve vários, o assassino porque dele. ele era tão... O cara foi tão inteligente que quase não pegaram ele, provavelmente. Só acrescentando, ó, o John Wayne Gacy, né, que é conhecido como palhaço assassino, ele foi acusado de ter matado 33 adolescentes. Quantos? Ah, não. Caralho, 33 de novo. 33 de meu. novo. Um podcast de 33. Um dia a gente não vai tem criar. outro. Não tem outro. Então, ele foi condenado a pena de morte, né? 33 anos. Coisas. Ele tinha um perfil de se aproximar, né? Ele fazia festas infantis, ele era bem conhecido, se aproximava, conseguia ter contato com as vítimas, seduzia as vítimas e cometia os assassinatos dele. Ele já tinha um perfil de vítima, de como agir, onde agir, como ele ia poder fazer, que é um detalhe importante, né? Foi assim, vou pegar esse caso, o assassino do Zodíaco. Ele tinha o modus operandi e um detalhe que era importante dele, que era o fato dele mandar cartas criptografadas para a polícia, falando o que ele fazia, né, confessando, explicando tudo, mas a criptografia dele precisou de várias pessoas para poder... Na criptografia, ele dizia numa carta que tinha o nome dele e o endereço dele. Ele falava isso daí. E, mano, nas só frases que que eles... hoje A galera que ninguém... mexe com criptografia é maluco. Sabe qual que é o jeito que eles usavam pra se criptografar? Eles procuravam, por exemplo, uma palavra que era muito comum para um assassino falar. Por exemplo, morte, matar, alguma coisa assim característica. Então eles achavam, se tem kill, que é matar, eles viam alguma palavra que tinha como se fosse dois signos iguais, seria 2L, né? Aí já sabia que dele era kill, provavelmente. Então foi assim que eles decifraram, sabe? Procurando palavras. Não decifraram, né? Porque até hoje não decifraram. Até hoje não decifraram. Não decifraram todas, né? Também, né? Porque, tipo assim, um dos detalhes que aparece no filme O Assassino do Zodíaco, né? Quem não assistiu, assista, é muito bom. O cara explicando como que ele descobriu a primeira carta, né? Como que ele decifrou. Ele fez esse esquema, né? Procurou letras que se repetiam, né? E foi procurando palavras que faziam sentido naquela letra. Então, tipo assim, tinha 4 letras, tinha 2 parecidas e essa se repetia muito, e isso é muito comum na língua. Tipo, qual que é a letra que se repete mais na nossa língua? O A. Aí ele olhou lá, tem 2 aqui, tem 4 letras, isso aqui pode ser para. E aí vai fazendo e descobriu. Assim, só que percebeu que ele começou a provavelmente usar palavras em outro idioma, né? É uma das suposições. Ele escrevia a carta em outro idioma criptografado. Então, tipo assim, se você fizesse a mesma lógica com o inglês, não daria certo, porque não teria essa construção de palavras. Então, por isso que provavelmente não conseguiram descobrir. Mas ele é um exemplo
a pessoa que acharam, né, que era um dos supostos assassinos do Zodíaco, era um cara que eles descobriram que escrevia, que era ambidestro. E aí falou assim, ambidestro? por isso que ele era ambidestro, ele escrevia Ele com as duas consegue mãos. usar as duas mãos. Sim, não sei. E como a letra dele, quando foi testada, não parecia com a letra do Zodíaco, os caras falaram, não é pra ser esse cara. Porque ele batia com tudo. Altura, peso, tamanho do calçado. Ele e não tinha sei o quê. até a máquina de escrever igual a do que ele escrevia as cartas, né? Ele tinha tudo. Só que não batia a letra, porque o Zodíaco tinha uma letra específica. Só que aí depois descobriu que esse cara era ambidestro. Ah, eu não sabia disso aí, não. E no filme mostra esse cara, né? O ator é um cara careca. Ele aparece bastante filme. Ele conversa com esse cara e depois. E como ele é um dos mais. Assim, é o suspeito maior. Tipo, tinha que ter sido esse cara, só que não conseguiram achar prova. Ele foi preso um tempo, e no tempo que esse cara foi preso por um outro crime, o Zodíaco parou de mandar carta. Ah, Parou os assassinatos do Zodíaco, parou um monte de coisa. Quando ele saiu da cadeia, depois de um tempo, voltou a mandar carta e voltou a matar. Você já falou, tem que ter sido esse cara, só que a gente não conseguiu provar na época. Então, esse detalhe do jogo de gato e rato, de ter um modus, de pensar de forma estratégica, o Ted Bundy mesmo, o assassino de mulheres, um exemplo muito forte que tem, que é o Cidadão X. Não sei se vocês já viram esse filme. Não, É um bom filme também. É um assassino russo. Ele matou... Não lembro se é 100 pessoas. Ele existiu, esse cara. Existiu durante o regime da União Da União Soviética. Soviética. A da União Soviética. E aí o partido, porque o policial que investigou ele por acho que 10 anos, uma coisa assim. Eu sei que foi bastante. E ele chegou no criminoso, só que o partido não deixou, porque ele era um membro do partido. E falou, não é esse cara, porque esse cara é um membro do partido. Vamos acusar os homossexuais, vamos acusar não sei quem. E, não conseguia pegar o cara, porque, assim, ele sabia que tinha que ser aquele cara. Só que não podia pegar o cara, porque ele era membro do partido. Então virou uma monstruosidade. O cara matou gente... Foi bastante pessoa que eu sei que matou. Eu sei que uma quantidade achou, mas ele parece que chegou a confessar que tinha matado mais. Só que nunca acharam. Então aí já tinha desandado tudo já. Mas foi bem... O cara era bem miserável mesmo. Mas e aí, tirando o nosso recente, né, serial killer do país, né, o Lázaro? Nossa. O Brasil teve outro aí? Teve outro? Então, o que eu tava conversando com o Giovanni, quando ele me explicou a definição de serial killer. Ele tem, um específico perfil, né, pra ser serial killer. Sim. Não quer dizer que você matou muitas pessoas que você é um serial killer. O Matheus Não, no Morumbi, né, no shopping. Mas né? ele não tinha um Nem lembra. ritual? Lembra que ele sempre fazia a mesma coisa com A as história pessoas. desse... Qual é o nome desse último caso aí? O Lázaro. do Lázaro? O Lázaro não tinha foi preso uns fazendeiros que tinha alguma relação de mandar Sim. o Lázaro pra matar? Então não seria um serial killer, tá ligado? Não. Seria um assassino de aluguel. Pode ter sido mesmo. Pode ter sido. O serial killer tipo foi assim, usado pela mídia pra poder Sim. sensacionalizar. Por exemplo, a os história. mais velhos aí que estão no Não, podcast, alguém se lembra do Matheus? Não, eu vou... eu Matheus? Não, serial killer brasileiro, que eu acho que é um serial eu sei killer, que é Maníaco do Parque. Ele seria um serial killer. Maníaco do Parque, o Bandido da Luz Vermelha, Nossa, como é que é o nome do cara? Bandido da Luz Vermelha? Sim, ele atacava as vítimas com uma lanterna. Não, foi assim, ele atacava as vítimas. Não, calma. Ele atacava as vítimas e ele usava pra iluminar, né? Porque ele entrava nas casas à noite. Pincel uma que queimava a lanterna de luz retina vermelha. da pessoa. Não, porque a luz vermelha, luz vermelha, luz verde, luz azul, se você acender uma lanterna, você consegue ver, mas ele não cria aquele clarão dentro da casa. Sim. Então, ele conseguia se mover dentro da casa sem chamar tanto a atenção, né? Porque alguém de fora não veria, essas coisas assim. E ele tacava essa luz na cara das pessoas, né? Dava aquele coisa assim. E ele matou, acho que 10 ou 15 mulheres, uma coisa assim. Eu tenho que lembrar. O maior foco desses caras é matar mulher, né? A maior parte deles não é? Não, tem o... Eu vou procurar aqui, então, ó. Foi 4 pessoas, 77 assaltos e mais de 100 estupros. Nossa. Então. Eu sei... Então, quantas pessoas ele matou? 4.
Então, foi pouco. É que serial killer é tipo assim, Graças a Deus. ele é condenado por tantos crimes, só que é óbvio que ele sempre mata mais que os crimes que ele é condenado. Porque ele é condenado pelos crimes que é provado que ele matou, tá ligado? Ó, tem um cara, Francisco Segundo da Chagas. a internet, o Homem da Luz Vermelha matou 4. Não, tem o Francisco Homem da da Luz Chagas. O Bandido da Luz Vermelha era o nome dele. Bandido mesmo. Assim, o Francisco da Chagas Rodrigues Brito foi condenado a 400 e... Deixa eu ver aqui, peraí. Só pra não falar besteira. 400 anos de prisão? Eu acho que é isso, peraí. Porra, é Deixa eu mais achar fácil colocar perpétua, não é? mas não tem isso no Brasil, né? Aí você condena a 400 anos, né? Aí o E cara ele- vê Galera, uma... não tem Cada perpétua, ponto, mas Ah. a gente condena 1000 anos, tá? Foi 381 Mas não é perpétua, não. Fica tranquilo. 385 anos. 381 anos, 9 meses e 3 dias. Cumpriu Não. 30 anos. Nossa. É a pena Porque máxima. é o máximo que você compra no Brasil. Ele foi, Esses números condenado a embaralhados, meu Deus. condenado a 385 anos por matar e emascular 42 meninos entre Nossa. 4 e 12 anos. Meu Deus, mano. Que horror. Então. Caraca, mano. Que horrível. Só 30 anos, mano. Só É, tem... só Então, cumpre que 30. piada, né? O bandido da Luz Vermelha cumpriu 30 anos, saiu, cometeu mais um crime quando ele saiu e mataram ele. Esses caras é muito maluco, né? Por exemplo, esse cara que eu falei, o do que teve o massacre em Morumbi, né? Não sei se vocês Morumbi? lembram aí. Foi em Eu 99. não lembro, não. Mas ele não matou muita gente, né? Mas ele... Não, mas- As pessoas que eu vi, né? Que eu li alguma coisa a respeito, ele já era um cara muito estranho na vida quando ele era mais pequeno, né? Ele batia nos pais dele. Foi mandado nos Nossa. Estados Unidos pra esses... Centros de recuperação de coisa? Reabilitação. Não. Pra ele aprender inglês, né? Pra ele Sim, estudar nossa. lá. E ideia. a família não quis receber ele, não aguentou ficar com ele, né? Porque ele era muito agressivo. E aí um belo dia, né? Um belo dia não. Ele chega no shopping, né? Morumbi, né? Por isso que chama. Mas você tá falando do rapaz que atirou no shopping. Isso, E... Não, mas ele não é considerado serial killer. Não, mas Ele é o perfil ele é dele, um- ele é o não, cara sim. que mataria todo mundo de uma vez, né? Porque Isso é uma sim, parada ele muito ele tem um maluca. transtorno de sim. personalidade. Ele tem um Ah, certo sim, esquizofrenia, né? E tudo mais. Isso é um Não, negócio sim. muito maluco que você pode comportamento- identificar antes da criança o crescer. Se comportamento- você caso vai ser um maluco, não. E tem Eu achei que você tava falando do maníaco do Morumbi mesmo. Não. Achei que você- Não. E tem um. Não, teve. Mas tem um assassino em série, que chama Herbert Mullin, né? Não sei se vocês conhecem. Ah, o Mullin, já ouvi falar. E ele nasceu lá na Califórnia, né? Eu tenho a impressão que a maioria dos serial killers são dos Vê, Estados Unidos, é Então, os Estados impressionante. Unidos, isso é verdade. É porque a gente tem- é porque os Estados Unidos Os ele tem piores, tendência, né, a gostar. Não, mas Gostar não, os mas piores casos de serial killer que eu já vi, eles dão que eu já mais vi, atenção, né? ele é da Rússia. Os piores que eu já vi é da Rússia. É que a gente Não, não conhece, né? É que a gente dá mais atenção que tá mais famoso, perto. O primeiro mais famoso é inglês, é o do Jack Stripador. Ah, É, o sim, Jack é Stripador, verdade. Mas o É o Herbert, primeiro, né? mais famoso, né? Sim. Só Mas que- Ele é o mais famoso. Mas o então, Mullin... assim, Pode falar. Não, Não, pode mas falar, o Mullin, né, ele também tinha esse perfil, né, ele era meio... Assim, o caso dele, ele foi meio que gradativo, né, ele tinha uma namorada e tal, tudo começou com ele largando ela, né, falando que ele era homossexual, e ele começou a agir estranho com todo mundo, tipo, ele foi na casa da irmã dele, né, uma certa vez, e ele começou a imitar todo mundo, começou a imitar o cunhado dele ia comer, ia falar alguma coisa e ele imitava. Aí o pessoal falou assim, não, você tá meio estranho aí, ô mano. Aí, no final, ele foi pra um hospital psiquiátrico, né? E ele ficou lá um tempo, né? E aí ele saiu. E aí ele saiu fazendo mais coisa estranha, né? Primeiro, antes de tudo, né? Ele tá com anos 70 ali, Beatles. Tava meio que na moda você se voltar um pouco pras religiões lá hinduístas, né? E tudo mais. E ele começou a se aprofundar um pouco nisso, mas sempre meio uma interpretação meio estranha, né? Meio errada, assim, sabe? Meio mórbida, assim, tipo... Tudo pra ele era brincadeiras de matar, né? E ele tentou até arrumar empregos, tentou até ir pro sacerdócio, mas não aceitaram, né? Enfim, ele tentou ir pro exército, se eu não me engano. Mas ele fez todos os testes lá, deu tudo certinho, mas ele tinha um histórico de agressividade e tudo mais. E a primeira morte dele foi matar um morador de rua, assim. Porque ele achava que tava perseguindo ele.
Ele chegou a Nossa. matar uma mulher, tirou as tripas dela, amarrou ela numa árvore. O cara é maluco. E ele sempre teve. E assim, esse cara, o engraçado dele é que muitos assassinos em série, né? Eles têm um histórico assim de infância que o pai abusou, que apanhou bastante, né? E Alguns deles sim, né? o pai É, dele, por mais que seja um cara muito ríspido, assim, um cara meio tradicionalzão, assim, meio forte, assim, né, no jeito de tratar, ele nunca não teve histórico, né, de agressão, né, a mãe relata, não tem nenhum relato disso, né, ele teve uma infância, assim, basicamente, o pai dele era um pouco bravo, mas não teve nada, assim, Não, então, né, mas é o que eu falei, então, histórico, assim, né. o perfil do serial killer, ele varia muito, porque também vai variar, por exemplo, o perfil da pessoa que ele ataca. Sim. Vou pegar o exemplo do Norman Bates. Norman Bates, né, o famoso assassino de psicose, ele tinha um perfil muito específico pela tortura que passou psicológica com a mãe, como dizia Freud, pelo complexo de Édipo dele, bababá, um monte de coisa. E ele tinha aquele perfil. Então, o perfil do serial killer, ele varia muito de ser ou não uma pessoa que sofreu violência, que sofreu abuso, ou não. Ele é uma pessoa que já nasceu com a psicopatia, a sociopatia. Ele já é esse cara e ele tende tipo assim, dependendo de como a vida moldou ele, tanto é que é um detalhe muito importante, a área que mais tem psicopatas é a área de, se eu não estou enganado, é a área de administração de empresa e medicina. É a área onde os psicopatas mais se encontram para trabalhar. É um perfil muito comum. Tipo assim, ele tem um perfil, o serial killer tem um perfil, só que tem várias formas. A pessoa pode ganhar a psicopatia, né? Simpatia. E ser um sociopata, alguma coisa assim, de várias formas. Né? Pode ser pela infância, Sim. mas também tem pessoas que nascem com esse tipo de problema. Esse cara, A sociopatia, a psicopatia, você nasce com ela. Ela é o um Mullen, transtorno né? de personalidade, né? O Agora, Mullen, ele era meio esquizofrênico, né? Uma das sim, mortes pode dele, ser. né? Ele usava maconha, né? Então, uma das mortes dele, não que isso esteja relacionado, mas o cara que vendia pra ele, quando ele matou essas duas pessoas, né? O morador de rua e a mulher, ele começou a achar que o cara que vendia pra ele que botou alguma paradinha ali. Ele começou a criar umas ideias malucas na cabeça. Aí ele foi atrás desse cara pra matar ele. Aí ele foi na casa antiga, né? Conseguiu descobrir a casa antiga do cara. Ele foi lá e descobriu que o cara não morava mais lá, morava já outra família. Aí ele perguntou, né, pra outra família, o cara mora na onde? Aí beleza, ele mora lá em tal casa. Aí ele foi lá, né, matou o cara e depois voltou e matou a família. Tava lá, matou os filhos, matou a mulher, matou o... Eu falei, assim, a questão da psicopatia e da sociopatia pro serial killer é muito comum, né? Todo mundo associar todo psicopata é um serial killer, todo sociopata vai ser um serial killer. É muito relativo ao que tem a cabeça do cara, como que vai trabalhar esse tipo de coisa. Principalmente se eu começar a olhar, vamos pegar o exemplo do Jack o Estripador, nunca acharam ele, mas se supõe que ele era ou um médico ou alguém muito habilidoso com faca. Nesse caso, colocaram a suposição dele ser um açougueiro ou alguém desse tipo. Mas os cortes eram muito precisos, muito coisa. E aí você vê que não cabia para aquela sociedade pegar um médico e falar que ele era doido, né? Que ele queria matar as pessoas pelo simples prazer de matar. Você pega o maníaco do parque, esses caras falam assim, não, tá certo agora, o cara é doido e acabou. Não, existe todo um perfil da mente doentia do cara, do porquê que ele faz, porque a grande questão desses caras da psicopatia do serial killer é deixar uma marca, fazer uma coisa específica, ou é simplesmente matar pelo desejo de matar, que nem o casal lá do interior, do não sei aonde lá, que matava as pessoas, e comia depois. E fazia empada com as pessoas. Tem um outro caso no Brasil. Nossa, que horror, mano, meu Deus. Não, mas tem um outro caso no Brasil, lá em 1800 e Guaraná de Rolha, que era dois caras e uma mulher também, que eles matavam e faziam linguiça com as pessoas, pra sumir com o corpo. Nossa. Eu vi E matou muito. Então, eu vi no Rio que... Grande do Sul esse caso aí, Hernani? Hã?
É no Rio Grande do Sul esse caso aí que Esse fazia linguete? se eu não tô enganado, é no Rio Grande do Sul. Os gaúchos fazem muita linguiça. Né? Não, mas assim, é um perfil específico, porque tá vendo? Tipo assim, os canibais, né, de Guaranhuns, eu não lembro de onde que é, É eles Pernambuco. matava e fazia empada pra sumir com o corpo. Então, tipo assim, não era nem só a questão, porque, tipo assim, eles eram, só que eles, é mais claro você entender que eles eram canibais. Que vontade de virar vegana agora. Mas eles mesmo. faziam isso mesmo só pra despistar, né, o corpo, né? Porque a vontade deles mesmos era matar, né? Você tá querendo dizer. Então, Tem aí, tá vários vendo? que tem isso, né? Tem vários. Você tem esse detalhe. Tipo Ou, assim, ou eles por quê? fizeram por esse motivo, ou pelo motivo de que eles começaram a sentir um desejo de comer carne humana, né? Então, assim, o perfil. É mais um desejo sexual ou outra. Sim, outro pode ser motivo. tanta coisa. Por isso que eu falo assim, o fato de, assim, todo psicopata, todo serial killer é super inteligente, pode ser, pode ter um perfil, porque assim, esse é outro detalhe, tipo assim, ele pode ter uma inteligência, uma das 9 inteligências muito mais aflorada, então ele é um cara com inteligência interpessoal, intrapessoal, e não foi bem orientado. Ele pode ser só um psicopata, um sociopata, ele pode ser um cara com esquizofrenia, que escuta a voz e as vozes mandam ele matar. Então, tipo assim, o perfil do serial killer é muito, muito variado. E aí você entra as coisas, né? Existe um modo, aí por isso cria-se a conceito de falar assim, ele tem característica para ser um serial killer, tá? Ele tem um modus operandi, um perfil específico de vítima, o que ele faz, tanto é que a maioria dos serial killers fala que isso ele faz. Ele é metódico, ele tem um jeito de fazer que ele sempre faz. Ele sempre vai fazer aquilo ali, ele nunca vai mudar. Ele Isso sempre me vai fazer lembra aquilo ali, mano. Me lembra um que ele pega a atualidade, né? Que hoje em dia a gente tem muita rede social, né? E sempre você vê gente direto falando sobre isso, que tem assassino na rede social. Aí teve um cara no Japão chamado Takahiro Shirayashi, mano, que foi em 2017 isso daí, que ele criou uma conta em que a conta dele, o objetivo da conta dele, ele dizia que era pra ajudar pessoas que estavam querendo se suicidar. Era o perfil dele, era sobre isso. E, mano, ele fazia o quê? Ele conversava com as meninas, ele gostava de conversar mais com as meninas, né? Pra conversar com elas, que tinham tendência a suicídio, se suicidar. E o que ele fazia? Ele falava, se você quer se suicidar, eu te ajudo. E o que ele fazia? Ele chamava as meninas pra ir na casa dele, as meninas chegavam na casa dele, o que ele fazia? Ele matava as meninas e estuprava elas, né, antes de matar. E, mano, ele fez isso com 9 meninas, ele matou 9 mulheres. E, mano, o cara fez isso com uma rede social. Só foram descobrir isso depois, quando... Ele é o japonês que mudou o rosto dele? Oi? Ele é aquele... Não, esse daí mudou não. o rosto dele? Não, esse daí não. Mas depois só foram descobrir depois que uma jovem sumiu, aí olharam na rede social dela e tava lá, conversa com ele. Quando os policiais chegaram lá no apartamento dele, mano, só viram uma cena horrível lá, um monte de pedaço humano, assim, sabe? O cara jogava, parecia como se as pessoas fossem lixo, sabe? E os vizinhos iam que sentiam o cheiro, né? E falavam assim, deve ser só esgoto, né? Nem ligava pra essas coisas. É o Japão de caramba, mano. Ele usava... Mano, no final, quando fizeram pra julgar ele, o advogado dele dizia que ele não tava matando as pessoas porque elas já queriam se matar de qualquer jeito, então ele só tava ajudando ela. Então, esse caso aí, por exemplo, ele sabia, ele achava que o que ele tava fazendo era certo, né? Então, eu não sei se ele tava achando que tava fazendo isso era certo, ou se... Não, ele tava mentindo pra se livrar. Ou ele achou isso ele achou um jeito que ele poderia matar de boa, sabe? Porque as meninas era presa fácil, sabe? Presa fácil. Era uma forma dele... Se justificar, né? Ele usou o Twitter. Ele usava pra poder chamar as vítimas dele pela casa dele, né? E aí, eram vítimas como é que fáceis. Cobre isso? Tipo, ele fez pra atrair mais fácil, ou ele fez pra justificar? Então, não tenho certeza. Ele foi sentenciado à morte, é a única coisa que eu sei. Isso é bom. O psicólogo deve ter conversado com ele, né? Então, mas vem cá, não tem cura, né? Essa parada, a pessoa fica pra sempre, né? Provavelmente não. Então, o sentimento, o que eu sei é que a falta do sentimento de culpa leva eles a fazerem isso. Alguns.
Tipo, a falta do sentimento de culpa, a falta de sentir. Eles não têm empatia, né? Eles não Porque eles não sentem nada por outro ser humano. isso no caso principalmente do Só que no caso desse psicopata. cara, eu não sei se foi ele que confessou, não sei quem foi que falou, que disse que a causa dele era mais pelo sexo mesmo. Ele queria mais era estuprar as meninas mesmo. Ele Mais sentia do que prazer matar. em Eu acho que matar. ele gostava de fazer Prazer isso. sexual Ah, em mas tem um matar. monte de serial killer que é essa parada. Então, maluquice isso aí. Por exemplo, tem um filme muito bom que mostra aquele tipo de serial killer que mata pra tentar livrar o mundo do mal, né? Que é os 7 pecados capitais, 7 crimes capitais, né? Que o cara... Sete. Isso. Seven. O cara tenta matar lá as pessoas. Ele mata as pessoas com um perfil. Ele mata as pessoas com perfil psicológico. Com um perfil que comete pecado, né? Que pra ele faz sentido, na cabeça dele faz sentido. Que se ele matar aquelas pessoas, ele vai livrar o mundo do pecado e do. É tipo uma mensagem que ele queria dar pro mundo, né? Sim, Ele queria deixar, com as mortes elaboradas que ele fez, ele queria deixar uma mensagem pro mundo como se fosse um evangelismo, tá ligado? Ele também sente prazer em planejar, em como vai matar as vítimas, em fazer com que os policiais corram atrás dele. É um misto de tudo isso, né? Que um psicopata, um serial killer sente prazer. O problema dele, de todo o perfil desse tipo é complicado pela estrutura que você tá montando. Porque assim, que eu falei, né? Você vai pegar vamos pegar o cara do Seven mesmo. Tem um modus, tem isso, tem aquilo, e uma mente distorcida que que cria uma realidade na qual aquele evento para ele faz todo sentido e vale a pena fazer. Aí você pega um cara igual o Ted Bundy, que a questão dele era prazer sexual. Aí você pega um outro que a questão dele era querer punir as pessoas. Lembro que tem um filme que o cara faz isso. Ele mata e quebra espelho e põe no olho das pessoas. Nossa, que horrível, mano. Nossa, como é que é o nome do filme? Eles querem... lembrei. O Dragão Vermelho. Da sequência dos filmes do Hannibal Lecter. O HannibalLecter. O melhor exemplo. Do Hannibal, Hannibal Lecter. Que o primeiro filme, Tudo isso... O primeiro filme dele não foi do Silêncio dos Inocentes, não foi ou não? Não, então, o primeiro, na verdade, o primeiro e o último, né? Porque o Silêncio dos Inocentes, teoricamente, seria o terceiro filme. Ele começa de trás pra frente. O Silêncio dos Inocentes, aí o Dragão Vermelho e o Hannibal. Aí o Hannibal, teoricamente, era pra ser o primeiro filme. Mas é legal a cronologia ser contada assim, é bem interessante. Assim, o Dragão Vermelho, o cara mata e põe o espelho no olho. E aí o cara, quando ele analisa o perfil dele, fala assim, ele quer que alguém esteja vendo. Ele quer que as vítimas estejam observando ele. Então ele tem isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí você, qual é que ele descreve o perfil do cara que você vê, que realmente o perfil que ele descreve é o do cara que tá matando, você fica, cara, a mente dessa pessoa é doente. Que é diferente do Hannibal Lecter, que ele não só faz uma coisa bizarra, como na mente dele, ele não tá fazendo uma coisa errada. Ele se sente um ser diferente mesmo. Ele não se vê como um ser humano. No Hannibal, eu acho que no caso do Hannibal ele sabe o que ele faz. Ele sabe Sim, não, é por isso que eu falei. Ele sabe exatamente o que ele é, ele sabe que ele é um serial killer, ele sabe tudo isso. Só que ele ainda é tipo é que nem a empatia que eu falei pra você, né? Que ele não sente nada, nenhum sentimento por outro ser humano. Então ele se sente meio que superior, o Hannibal. Então, eu falei assim, ele se vê um Deus, né? ele se vê em um outro patamar. O fato tanto é que ele descreve a série dele é bem bacana por causa disso. A descrição que ele dá pro que ele faz é perceptível que, tipo assim, ele não sente remorso, nada. Porque ele olha assim, tipo assim, ele é um cara que tá indo no mercado pegar comida. A diferença é que a comida dele é gente.
Nossa, mano. Não, mas é estranho você pensar isso, mas quando é um detalhe que eu falo bastante, quando eu descrevo algumas coisas para umas pessoas, que eu falo assim, se você tentar olhar pelo ângulo de visão dele, você entende o porquê para ele é normal. Se você parar, que se pôr no lugar dessa pessoa, né, ser empático nesse sentido, é bizarro. Mas se você se pôr na posição dele, você vai falar assim, faz sentido o que ele faz. Não é correto, mas faz até sentido. Na necessário. cabeça dele faz. É até Principalmente se você usar. necessário se colocar no lugar dessas pessoas para prever possíveis Sim. casos novos de serial killers, né? Que é o que muitos investigadores É o muitos Mindhunter, investigadores isso, né? Isso fazem. me lembrou um caso de um alemão que ele matou um cara, né? Aí, tipo, ele matou o cara vivo, né? Ele cortou o bilau do cara, fritou, mas não conseguiu comer. E o cara foi perdendo sangue, né? Eu sei Aí ele disso, colocou ele cara. numa Aí ele colocou ele numa É bizarro banheira. dessa história. Ele ficou com a carne, ficou com 20 kg de carne durante 9 meses na geladeira, cozinhando o cara, durante 9 mas meses. Mas peraí, essa carne, essas 20 kg de carne era só do... Do cara, Ah, bom. É. Qual é o bizarro dessa história? O bizarro Congelou, dessa. cara. Não, o bizarro dessa Não, já história teve bizarro. é que o cara entrou na internet, tinha um ele fórum foi num na fórum, internet. né? Ele Ele foi num perguntava fórum, que O fórum, Alguém- as pessoas alguém brincavam. quer doar Era dele tipo, e tal. as pessoas brincavam nesse fórum. Ninguém fazia nada, era só tipo um feitiço. Elas brincavam de que estou procurando pessoas que querem ser comidas e outras pessoas que procuravam outras pessoas que queriam oferecer comer a própria carne, né? carne. E aí esse cara falou, eu quero Ele que alguém me Pensou coma. que era verdade. E, Ele levou a sério, mano. ele levou a sério, mas ele queria que alguém matasse ele e comesse a carne dele. Nossa, E que aí horror, esse mano. outro Meu cara Deus do céu. entrou em contato com ele e eles marcaram e esse maluco foi lá na casa dele pra ser morto e comido por esse maluco. Não. Esse cara que horror. tem as 20 quilos de carne. No Então, congelador. a psicopatia Meu vai Deus. além do limite que a gente pode imaginar aí. Mano, isso faz os casos que eu tenho em mente aqui muito mais leve, mano. A verdade é que nenhum caso é leve, né? Mas tipo... Não, mas tem uns Vai que chegando chega a num- ser... Não, eu conheço um monte de casos que é absurdo. Isso Já me ouviram lembrou um falar? episódio de uns Simpsons, mas beleza. Então, você já ouviram Nossa, falar o que o do- Homer come o próprio dedo? Ele E come aí o ele próprio corpo começa- inteiro. É, Ele compra o nossa. pé dele, aí depois ele quer que todo mundo se come ele. A Marge chega, Homer, o que você tá cozinhando aí de madrugada, né? Ela chega, tem a perna dele na não. frigideira. Esse Que horror. episódio é o mais bizarro de todos. É o mais bizarro, é muito agoniante, mano. Mano. O que é isso? É autocanibalismo? Como é que é o nome disso? Ah, mano, não sei se isso existe não, mano, mas... Isso não existe. Quem comeu o cara é canibalismo. Agora, quem quer ser comido, eu não sei se existe um nome pra isso. Eu acho que não existe, mano. Não é possível. Existe também. Existe Existe? também. Existe. A pessoa que tem, ela sente desejo, prazer, coisa, em ter partes do corpo devorada. Nossa. É igual aquela pessoa que tem eu não lembro o nome disso aí, tem uma dessas filia, que é a pessoa que sente prazer em tirar partes do corpo. Nossa, mano, que Eu vou horror. no banheiro. Nossa. Eu não quero saber o que você vai tirar agora. Vou ficar até pra lá. Nossa. Sim. Meu Deus, mano. Então, mas existe essas Ele vai filias. tirar meio quilo de comida do corpo. Caraca. Assim, existe essas filias, no caso, a pessoa que sente prazer em se automutilar, e existe a pessoa que sente prazer em tirar parte do corpo. Tipo, a pessoa corta um pedaço da orelha, corta. Tem, logicamente, chega a coisas bem bizarras, né? Até que pessoa a pessoa hoje. que gosta de dor, sentir dor também, né? Sim. Aí é mais simples, né? Assim, essas pessoas que passam por essas quantidades de cirurgia plástica absurda, dizem que uma das coisas é eles terem esse prazer em fazer isso aí. Essas alterações para arrancar pedaço do corpo, porque acaba arrancando, né? Sim. Tira um pedaço do nariz, tira um pedaço do lábio, tira pedaço do sei lá da onde. Aí cara, a mente humana é doente, cara, nesse ponto. O pessoal pensa que não, mas a mente humana, ela fica doente,
ela pode nascer doente e a pessoa vai crescendo e dependendo da forma que é o meio social que ela vive influencia, bicho, caga com a cabeça do cara. E até tem estudos que estão mostrando que, tipo, a genética da pessoa influencia nisso, né? Que Sim, experimentos mostraram que pessoas nascidas com baixa atividade do gene chamado monoamida oxidase A, quando são submetidas a maus tratos graves na infância, elas têm probabilidade maior de se tornar criminosos violentos, né? Isso me lembra a história acho que na Nancy, uma senhora, mano, de idade, que ela matava os os velhinhos, ela matava outros velhinhos. Do hospital, né? Não Tem uma era moça que... Ela matava e enterrava no próprio quintal, mano. Por causa do Nossa. dinheiro, porque ela ganhava dinheiro, só que ela não precisava cuidar dos caras. Ela matava e enterrava os caras. Ela ouviu matou o falar marido daquela- dela e enterrou. Só que assim, É. quando ela era criança, o pai dela e a mãe dela abusavam dela. Então ela sofreu Tem essa história que é recente, mais ou menos recente, alguns anos atrás, que eu acho que essa mulher pode ser considerada como um serial killer. Ela foi porque porque ela ela- matou, acho que 15, 10, não sei. Então, Tipo, eu não sei marido se é dela. essa senhora aí, mas é a história de uma senhora que eu acho que trabalhava no hospital ou alguma coisa assim. E Era muitas Dorothy. pessoas no hospital começaram a morrer, sabe? Sim, sim. Começou a morrer muito. de forma Ah, eu normal. acho que isso aí foi no caso da enfermeira, não foi? É, alguma coisa assim. E a enfermeira parece que ela tava dando um remédio bem acima Ah, isso aí eu vi, isso do daí. Era uma esperado de enfermeira, ela propósito, matava. sabe? Aham. Aí ela deu a desculpa de que ela achava que essa pessoa não Não ia sobreviver. não ia sobreviver, ou ela Nossa. tava querendo Ela já dava uma adiantada já, né? impedir a sofrimento da pessoa, e ela ia lá e aumentava o remédio. Ah, beleza. Então, e, mano, é engraçado que essa velhinha, quando acharam os corpos e estavam desenterrando os corpos, eles deixaram a velhinha ir embora, porque ninguém desconfiou que seria a velhinha. Nossa, Só acharam depois no aeroporto, depois, a mulher. ela fugindo. Ela fugindo, né? E tipo, é muito raro também mulher se tornar uma serial killer, né? Porque, de forma geral, elas quando sofrem um abuso na infância ou qualquer coisa que possa influenciar depois elas se tornarem a virem a se tornar serial killer, elas tendem mais a internalizar os conflitos internos, né, que elas têm e acabam fazendo outras coisas, recorrendo a outras coisas que não são a violência, como alcoolismo, droga ou prostituição, ou até mesmo suicídio, né, pra acabar com cara. os sentimentos que elas têm. Pode ser Então, mulher na sempre são demais. Não, Nos casos- Elas não são pegas. então, Nos na casos verdade, de mulher que são serial killers, pelo que eu pesquisei, tipo, alguns casos são os das viúvas negras, né? Que elas vão lá e matam e pegam o dinheiro da pessoa, embora ela não precise pegar o dinheiro da pessoa, tipo, no caso de prostitutas que vão lá e matam as vítimas após o ato sexual e pegam o dinheiro, mas elas não É que precisavam nem a ter dessa matado. Dorothy. Ela matava os velhinhos, mas não é matar porque ela gostava, matava porque ela queria o dinheiro. Não, tipo, Obviamente não é certo. ela né? queria o dinheiro, mas ela também sentia prazer em matar. Ela queria o dinheiro. Talvez. Sim, a maioria Talvez. dos casos é isso. Não sei. não, então, Eu conheço bastante casos de serial killer feminino. Não, então, assim, eu ia comentar esse detalhe, que assim, acho que a maior diferença, tá, no serial killer é mulher, é porque é mais raro pegar, não que tenha menos. Será? Porque assim, essa que vocês estão falando da enfermeira, tem uma série no Netflix e tem um filme baseado numa enfermeira que era uma serial killer. Ela ia lá, pegava as pessoas e matava. Ia lá, pegava as pessoas e matava. Hatched se eu não tô enganado o nome da série, que é aquela mesma mulher lá do American Horror Story lá. Nossa, não lembro o nome da atriz. Mas é a atriz principal do American Horror Story, né? Está na segunda, terceira, quarta temporada, acho que ela aparece. Primeiro eu não lembro se ela aparece, mas eu sei que aparece quase todas. Serial killer feminino tem um perfil muito diferente do serial killer masculino, porque Sim. quase todos eles têm a questão sexual. É muito raro um serial killer que quando você vai pesquisar o serial killer masculino, não tem envolvimento de sexo, violência sexual, algum tipo de sodomia, ou qualquer coisa do gênero. Ou um fetiche estranho, né? Igual o BTK, Sim, né? Que ele tinha fetiche em sufocar as pessoas. Então, eles tem sufocar. sempre alguma coisa nesse sentido. Quando você procura serial killers femininos, isso aparece bem menos.
essa questão do abuso, que assim, isso era muito comum, né? Os motivos são Ga- diferentes. o John Gacy. John Gacy, ele violentava, emasculou um monte de coisa. Ted Bundy e mais uma cacetada dele sempre fazia isso. Sempre tinha a questão da violência sexual. Se eu não estou enganado, um dos maiores serial killers da história é uma mulher. Se eu não estou enganado, é a Condessa de Sangue. Ah, Se eu não me engano, posso estar enganado. Bathory. Elizabeth. Mas Elizabeth foi mais. Como é tão antigo, ainda não tem certeza se era uma história verdadeira ou não. Não. Ela existe, teoricamente ela existe. Ela existe. Só não tem como fazer o perfil psicológico, porque a forma que ela fazia, vamos assim, deixava o Vlad Tepes ali meio que na gandula do jogo de bola. De gandula no jogo de bola dela. Eu vi algumas histórias de que pode ser também que usaram, por ela ser uma senhora dona de terras e tal, com um nome grande, usaram essa história para poder tirar ela da terra e usar as terras dela. Não, sim, existe, igual as bruxas de Salem, essas coisas. Assim, é porque existe esse detalhe. Porque ela é mulher e a gente acaba arrumando uma desculpa. Sim, existe, frequentemente, o problema do serial killer feminino tá nesse detalhe da sociedade olhar e falar, não, mas ela não faria isso. Aí você vai procurar, vamos pegar um exemplo, já que nós estamos falando em serial killer, acho que esse caso cabe na narrativa deles. Logicamente que ela não é um serial killer, que é a Suzanne von Richthofen. Todo o plano, toda a arquitetura, toda a estrutura do assassinato dos pais dela, foi ela que fez. E todo mundo acusou os caras, falou que eles tinham bolado, eles tinham não sei o que, eles mais isso, eles aquele outro, até que se chegou a um ponto e falou assim, não, foi ela fez tudo. Os pais dela era psicólogo? Não, o pai dela acho que era engenheiro e a mãe dela era... Se eu não tô enganado, o pai dela, se eu não tô enganado, era engenheiro mesmo, a mãe eu não lembro. Lembro se era advogado, eu sei que ela tinha também, tinha uma profissão assim, eles tinham uma vida classe média alta. As mulheres, quando elas se tornam assassinas, geralmente elas fazem o assassinato, no caso, com pessoas que ela nutrem algum tipo de vínculo emocional, né? No caso, esse o caso dos Anjos da Morte, né? Que eles separam. Tem as Viúvas Negras e os Anjos da Morte, que são geralmente maridos, crianças, que nem... Eu não lembro do caso, mas teve um caso que ela matou o marido e o filho, né? Sufocando o filho na água, né? Tiveram muitos casos, assim. E também mulheres que cuidam dos doentes mesmo. Essa senhorinha aí também cuidava dos doentes, não é? Ela cuidava dos idosos, né? Era uma casinha. Então, mas aí entra essa questão que eu falei. Assim, é o perfil da vítima do serial killer. Ela tem um perfil muito específico e ela tem uma motivação muito específica, né? Pode ser dinheiro, mas ela sentia prazer no sofrimento alheio, por exemplo. Vamos imaginar que fosse isso nesse caso dessa senhora. Ela não escolheu essa profissão porque era mais fácil, mas porque ela... não falando que foi esse o caso, mas mais uma vez, assim, ela sente prazer no sofrimento, que é o caso do que acontece muito com o serial killer. A questão sexual, em muitos casos, em muitas análises, entra no caso de não é o prazer em si, é o poder, né? É se mostrar superior, subjugar alguém. Então, o fato dele cometer isso é que faz ele se sentir bem. E aí a pessoa pode escolher, eu vou pegar pessoas para cuidar enfermas porque eu quero me sentir superior, eu sou dona da vida e da morte nesse momento, que é basicamente o que a pessoa é. Ela tem a vida e a morte da pessoa na mão. Ela opta por fazer. Agora falando em números, né? Dando informações aí para vocês. Um dos maiores, se não o maior de todos os assassinos em série, de acordo com o Google, é o Luiz Garavito. Ele teve 138 vítimas comprovadas e possíveis aí entre 172, né, a 300 vítimas. E ele era um assassino de crianças. É o cara do México?
Não, é da Colômbia, né? Ah, Ele não, atua da na Colômbia, Colômbia. Equador e Venezuela, né? Ele era chamado de La Bestia, né? A Bestia. Ah, é, verdade. Aí eu E, também No México é achei outro. aqui. e ele foi condenado a 1853 anos de prisão. Putz, um milênio. Mas isso foi reduzido pra 22 anos, então Ah, então beleza. tá bom. Tá bom. Aí, Caraca, mano, eu não Quantos entendo anos essa o cara foi matemática. Mano, preso? eu não entendo. Eu realmente não entendo qual que é a matemática que eles usam de tacar o número lá em cima e depois. Não, vamos voltar aí 20 anos só. é porque é inumano, né? Essas Não, coisas, é, não tem chance pra uma pessoa depende do país, né? Nos Estados Unidos é. No Igual Brasil, Não, assim, nos Estados Unidos é perpétua. Falando das mulheres, eu achei aqui uma página da Wikipedia. Só tem uma lista de 66 mulheres serial killers aqui. Nossa, pra quem mano. falou que tem Então, pouco. Pra quem bem falou que menos. tem pouco, né? Bem menos? Então, e- Pô, bastante, cara. Não, então, isso que você vai Mas pensar. tem Essas que foram pegas. Alguém descobriu que elas fazem. Porque esse é o detalhe. O caso da velhinha aí, que o Coisa comentou. O pessoal liberou a velhinha pra ir embora, tudo, e depois que descobriu que era ela. Porque senão ela teria ido embora. Ninguém nem Então, ia foi saber. descobrir depois, ninguém julgou que seria ela, mano. Na Ninguém hora. Os caras confiou, falaram assim, né? ela falou assim, eu vou tomar um café, pessoal. Aí o pessoal, não, tudo bem, pode tomar café. Ela foi embora. Ninguém julgou que foi seria a fazer meu velhinha, crochê coitada, que ia ali. enterrar um monte de idoso no quintal Então, dela. isso no Brasil foi o que aconteceu. A enfermeira que matava também, tipo assim, o Dr. Morte, que era um médico que matava, todo mundo ficou, nossa, que não sei o quê. E uma enfermeira que fazia a mesma coisa, passou batido muito tempo. Depois que o pessoal foi entender, falou, porra, era aquela mulher que tá matando, velho. Ô, pessoal, Aí e recordando um pouco do Pedrinho Matador, quem lembra desse cara? O Pedrinho Matador. Pedrinho Matador não tá no agora. flow, mano. Então, ele não foi ele Mas que ele não é comeu serial o pedaço, mas ele é muito estranho, ele comeu o pedaço do coração do pai dele que ele matou. Ele matava Não. um monte de gente, né, mano? Ele Mas matou se mais, você for- ele mas matou se for mais no de 100 primeiro- vítimas. Então, assim, é muito relativo, por isso, assim, ele entraria mais em outra característica, né, do que de um serial killer, de um assassino em série que tem que ir lá fazer todo um bagulho metódico. Ele sim, ele praticou atos que, se você olhar na questão humana, na questão de civilidade, você fala, mano, que absurdo. Mas se você for procurar os crimes cometidos por facções criminosas no Brasil e no mundo, coisa assim, se eu não estou enganado, aqui na América Central mesmo, América Central, aqui no Sul, não lembro, tem uma facção criminosa que uma das regras é ir lá matar um membro de uma gangue rival, arrancar o coração e comer. Caraca. Aí E você aí? fica É o coração. real, Então, esse detalhe, esse tipo de situação que você fica, pera, então, a pessoa, aí entra, obviamente, aí entra várias coisas, vários elementos que você vai estudar, tanto é que, assim, os sociólogos e antropólogos que estudam facções criminosas e coisas do gênero, eles começam a diferenciar, que é o caso, né? O primeiro comando da capital, né, tem um perfil de facção criminosa, o Comando Vermelho tem outra, a Família do Norte, tanto é que até o nome, a Família do Norte, eles são como se, logicamente eles não têm a estrutura, mas é como se fosse a máfia. Eles não são, mas eles têm uma estrutura desse perfil da máfia, né? Você faz parte da família agora. E família é isso, família é aquilo. Então você tem toda uma estrutura que é muito maior do que simplesmente aquele, eles são criminosos. Não, tem todo um porquê. Esse é o detalhe do serial killer. Se você tentar pensar, ele é só um assassino, pô, tem muita coisa pra você avaliar, pra você entender. O caso, por assim, por que não dá certo você fazer o perfil psicológico de um serial killer? E se ele for uma mulher, você nunca vai prender ele. Tanto é que você vai pegar o perfil nos filmes, ele é homem, ele tem idade de tanto, ele deve morar sozinho, ele era judiado pelo pai, não sei o que, bibi. Aí vai lá e você descobre. Tanto é que é muito raro você ver um filme que o serial killer é uma mulher. Porque Sim. não cabe. Nunca cabe. Essa descrição que eu fiz, que a maioria dos filmes mostra, ela não cabe numa mulher. Ô, Hernani, mas tem- agora, mano, pra dados... Pode fazer. Só um detalhezinho, tem um filme no Netflix que é com a nossa, como é que é o nome? Caramba, o nome da atriz é a ex-mulher do Tom Cruise, é a Ixi, Kate não. Holmes, né? Kate Holmes. Acho que é.
se eu não tô enganado, é o nome dela. Que ela é uma, se eu não tô enganado, no filme é Justiceira, que é uma professora de primário, toda certinha, com aquela roupa quase infantil, aquela meia com babadinha, essa coisa, e é uma justiceira, né? Ela é um psicopata, ela mata as pessoas, essa coisa assim. O perfil dela, tipo, nunca, ninguém vai analisar e vai falar, pô, é essa pessoa. Porque ela não cabe dentro de perfil nenhum. Ela é toda ligada na comunidade, ajuda, faz isso, conta história, BBB, e ela não é o perfil de coisa, sabe? Tem a história também daquelas duas meninas que usaram a história do Slenderman da internet. Nossa, desse daí, né? Que ela E as duas meninas levaram. Elas não mataram a menina. Não, a menina sobreviveu. A menina sobreviveu, é isso. Mas um tipo de perfil, se continuasse, se elas não fossem presas, iam virar serial killer as duas. Ia virar um tipo de psicopata. Algum tipo ela ia virar. Sim. É que elas não mataram a menina e já foram pegas, né? Então já não evoluíram, né? O ruim é que, na verdade, a grande minoria dos casos de assassino em série, eles têm aquele negócio de deixar pista pra trás, né? Muito pouco. A maioria das pistas que são deixadas são, no caso, o tipo de morte que eles... O tipo de violência que eles cometem com as vítimas, né? Como no caso do Jack Stripador. Ele cortava a garganta e cortava parte da barriga pra fora, né? Estripava, né? Cortava da altura da virilha até perto ali na altura do coisa, né? Vocês não devem ter visto a imagem já. Eu já vi a imagem do corpo das vítimas, uma foto. Meu Deus. Ele não deixava quase nada. Só falava o estripador, mas ficava quase só a perna e o braço só. O resto era uma baderna o resto era uma baderna de pedaços de carne. Então, é um perfil que você olha assim. É aterrador. Por que da violência? O que ele quer? Esse é uma área da criminologia. Não sei se ele entra direto só na criminologia ou na psicologia criminal, que eu acho que é a psicologia criminal que vai focar mais isso, que é olhar para uma cena dessa e não olhar o evento, mas o que o cara queria com esse evento. Ele queria só chocar, é igual assistir um filme. E ele matava só prostitutas, né? Então, também é outro detalhe. Todas as vítimas eram mulheres, na verdade. Sempre mulheres, mas parece que nem todas eram prostitutas. Me lembra o Fita de Poughkeepsie lá, Daniel. Nossa, filme. Aquele filme é tenso. Assistiu também, Hernani? Assisti. Só o Giovanni que assistiu, né? O Léo assistiu. Graças a Deus eu não assisti. Já tem uma lista. Giovanni, apesar de eu ser um fã de filme de terror, tá? Mas o Fita de Poughkeepsie, ele ao meu ver... Ele não tem gore, mas ele é pesadão. Ele é um terror psicológico. Ele é horror. Ele é meio pesadão pela forma que a história é contada, né? É como se fosse de verdade. Parece um documentário, né? É tipo uma aula dada por na polícia, sabe? Para outros investigadores. Bom, isso é bom. O filme é tipo assim, ele passa... como se fosse um documentário para outros identificadores identificar... Pra identificar um cara que não acharam ainda, né? Tipo um perfil, né? Pra você ver o perfil de... montando um perfil... Na verdade, lembra assim, a montagem de um perfil criminoso, lembra quando você assiste aquele filme de policial que os caras tá contando, a gente tá procurando esse cara e até agora a gente tem essas informações aqui. Então, como se estivesse mostrando um caso... No filme, as fitas que ele deixou pra trás de propósito. Então, como filme de terror psicológico, ele atende de uma forma assim, com maestria, ao meu ver, o que ele se propõe. Realmente você olha aquilo e fala, cara, é real, é muito real. Você tem a impressão que é real. A forma que o bicho O relato da moça que sofreu na mão dele, né? Nossa, cara, aquela cena, pra mim, até hoje, é uma das melhores cenas que eu já vi, cara. A melhor construção. Tipo assim, eu como... Ele mudou aquela pessoa de um ponto que ela adora o cara. Então, ele conseguiu criar a síndrome de Estocolmo de uma forma... que ela sente falta dele, ela
ponto Ela que ela se venera ele. porque É, o filme ela tem uma- é Ele pesadão. destrói a mulher, ele completamente destrói ela de todos os sentidos. No final ela se mata, né? Psicológico, É a parte Sim. pior do É, filme. É, senti mano, falta deixando dele claro, porque galera, ela que a gente tá dando abandona. spoiler porque não desejamos que ninguém assista esse filme. Spoiler! É, Não, não, eu falo assim, ó. O filme já que eu foi ia há falar, muito assim, ó. tempo já. Ah, não, Como, esse filme é novo. como eu. É, o filme é velho e não tem spoiler. O filme que saiu há 300 anos atrás, que falar de spoiler, vai cagar, desculpa, mas. O filme tá aí, velho. Assiste, só assistir. Mas assim, eu como mestre de RPG, eu olho aquilo ali e falo assim, isso é criar uma narrativa de terror. Porque você assiste o filme, você quer chegar até o final pra entender, e quando você chega ao final você fala, velho, É, o negócio a gente é tem uma amiga, né, que joga sempre com a gente aqui, e ela gosta muito de filme de terror, né? E eu acho que ela não esperava isso no filme, né? Porque ela sempre vê filme com muito coisa relacionada ao sobrenatural, e esse é um filme que você não tem nada sobrenatural. É, É um realidade, filme né? Não, realidade total, Não, e te só dá um que aí- medo desgraçado. Ela atacou falando que o filme era baseado em fatos reais, né? Mas não era, né? Mas ele. Mano, Não, o Às filme- vezes a porque tem uma hora que realidade é você, pior. você acredita, Às você vezes a acha que é, realidade é porque pior. parece muito real. não, sim, a construção da narrativa ela é tão forte, tão palpável, que você chega a um ponto de duvidar de você mesmo. Fala assim, pô, eu acho que isso é real, velho, porque não pode ser. Porque, tipo assim, eles não te oferecem uma filmagem boa. É o caso da Bruxa de Blair, né? Do primeiro, né? O resto, desculpa, o mas primeiro. é muito O ruim. primeiro também é bem Mas- bacana. Não, o primeiro, aqui, nós mudando de isso, assunto, né? mas assim, nós saindo do serial killer, falando assim, o primeiro Bruxa de Blair, depois de muito tempo, é que eu encontrei um filme, no caso A Bruxa de Blair, que me fez sentir medo. De me arrepiar, assim, de olhar e falar, mano, e não foi nenhuma cena absurda, foi a cena Não, que eles esse filme estão tem dentro uma da história cabana. desse filme aí. O que mais me Mas- assusta é que não amanhece. Dá um medo mesmo. Eu tenho não, uma mas, história cara, com esse Não filme, porque amanhece, cara. eu tenho uma história que nesse filme que na época eu lembro de estar usando o ICQ na época, eu acho. Que é pros zoomers da vida aí, o ICQ era um programa de mensagens antigamente, lá no começo da internet. E no caso da Bruxa de Blair, eu já tinha saído nos Estados Unidos e aqui as notícias no Brasil sempre chegavam um pouquinho atrasadas. E me passaram primeiro o site que os criadores da Bruxa de Blair criaram para parecer com que o filme seja ainda mais real. Ou seja, esse site passava a história da lenda da cidade, mostrava o assassino das crianças e parecia foto de verdade. E aí quando eu li esse site, eu totalmente acreditei que era verdade. Aí falaram que tinha um filme quando eu assisti esse filme. Mas assim, ó, pra mim, a cena mais macabra, mais macabra do Bruxa de Blair é uma cena onde eles já estão cagados lá, eles estão sem mapa, eles estão na cabana à noite e começam a escutar crianças cantando e brincando. E de repente começa um monte de mão, né? Você vê que Batendo quando na alguém barraca, batendo na barraca. E ele Nossa. sai correndo desesperado no escuro, assim, E com nada. medo. Essa cena, o fato de eu imaginar aquela situação, pra mim, é tenebrosa em todos os sentidos. Porque você sabe que você tá no meio do mato, você sabe que não tem criança ali, você sabe tudo isso. E aí o evento acontece. Aí você fala, mano, que merda sem tamanho, velho. Que merda, velho. Mano, Isso é eu muito não assisti ainda Bruxa de Blair, mas foi assustador. Hoje em dia não é, porque você tá acostumado com um tipo de filme que depois do Bruxa de Blair saiu um monte de filme que é found Até o footage, 2, né? É. Então Ah, não, acho que hoje eu em dia faço- você assistir, você não vai sentir a mesma coisa que o pessoal na época sentiu, tá ligado? Ah, não, mas assim, lógico, o mesmo medo, eu acredito que é Que era difícil de inovador, tá ligado? Não tinha replicar, filme. é. Sim. Mas, assim, Bruxa de Blair, Atividade Paranormal 1, As Fitas de Poughkeepsie, um filme que, apesar ele não é tudo isso, mas eu gosto dele muito, porque ele traz uma essência de realidade, é o Caçador de Troll. A forma com que ele é narrado, porque do nada acontece coisas no filme que deixa aquele ar de tipo, mano, isso parece tão real, parece tão verdadeiro, lógico que você vê. Troll, né? Mesmo sendo filme sobre troll. Não, mas é porque tipo assim, a narrativa, ela te oferece a seguinte situação. Tipo assim, essas criaturas existem, elas não são
Mitos, né? monstros. Eles não são monstros, mitos. Eles são realmente criaturas, são seres que vivem e a gente tem que ficar escondendo. Porque, tipo assim, não fala que é um monstro que tá coisa. Não, ele fala assim, eles existem. Só que a gente tem que esconder, porque as pessoas não podem ficar sabendo deles. E aí entra naquela narrativa do outro podcast de alienígenas, essas coisas. Tipo, o que pode existir que as pessoas sabem e simplesmente não querem que as outras saibam? Ele deixa claro por que eles não podem, as pessoas não podem saber deles, por que existe alguns detalhes muito, muito ridículos em alguns lugares. E a construção disso ficou muito bacana. Mas vamos voltar pro serial killer, que nós já desandou do assunto. Bom, eu acho que a gente falou o que tinha que falar no serial killer, né? Tem muito mais assunto. Sim, vixe. Acredito que tem muito igual mais, tá né? tendo Muito que o serial jogo- killer, muito caso pra falar, mas eu acho então, que a gente igual- cobriu o suficiente, né? Eu tava falando com o Giovanni um pouco antes, agora a gente tocou no assunto do Charles Manson, né? É, O Charles Manson, ele é um serial killer? Ele não é? Aí eu falei, se deixar eu falar pra Charles Manson a história que eu sei, que eu estudei sobre Charles Manson, a gente fica o podcast inteiro aqui. porque ele mandava matar mais do que ele mesmo ia matar as pessoas. Não, Né? na verdade, ele não matou ninguém. na verdade. Não matou ninguém. Mas ele é considerado serial killer. Ele, O que eu ele, discordo, ele é um psicótico, mas tipo, ele usava da argumentação e da convicção que ele tinha pra convencer as outras pessoas a fazerem aquilo que ele queria. E tipo, ele acreditava muito nas teorias que ele inventava, nas teorias da conspiração que ele criava, principalmente sobre os Beatles, sobre o Helter Skelter. Não, e ainda... tem uma história muito mais por trás, igual eu tinha falado com você lá, sobre o envolvimento dele com a CIA, o MK Ultra. Só que se eu for conversar aqui, né, aqui, tem que fazer um podcast diferente. Fazer um sobre podcast. Charles Manson. Nós vamos fazer podcast Se sobre deixar, eu MK fico- Ultra. MK Ultra. Pode ser. MK Ultra, mano. Pode Mano, o ser. que é MK Ultra? Se deixar, eu fico aqui mais Mas 6 horas. ficará só para um Charles Manson. próximo episódio. É. E hoje a gente acaba de encerrar aqui o podcast. E É, vamos às vamos ser considerações passados. finais aí de cada participante. Vamos agora com o Hernani, suas considerações finais. Consideração final? O que seria uma Isso. consideração final? Só fala o que. O que eu acho do assunto? É. Cara, é um assunto interessante que eu falei. São áreas de conhecimento que eu me interesso muito. Psicologia, a sociologia, a antropologia e na questão criminal, porque não é um estudo simplesmente você vai lá e fala assim, esse cara faz isso porque é tal coisa. Não, é muito maior. A mente humana é muito complexa e simplesmente querer colocar dentro de uma caixinha não funciona. Você tem que olhar, você tem que analisar, você tem que pensar. É um assunto que, velho, dá muita corda. Muito Dá assunto, muita muito corda assunto. pra se enforcar. Lucas Moraes. por gentileza. Mano, eu acho que é um assunto assim. Tem muito o que falar. Muito mesmo. Tem muito caso, tem muita tipo de serial killer diferente. E muitas vezes, mano, serial Você killer. recomenda a pessoa procurar? O mais legal, assim, que você achou? Eu recomendo você a entender como que se identifica um, né? Eu acho que não pior questão, ainda mais quem tá mais velho e quer ter filho, mano, eu acho que você tem que, pelo menos, seu filho vai Você tá virar matando um cachorro. Seu filho tá matando cachorro, seu filho gosta de comer gente, é perigoso. Meu Deus do céu. Giovanni, Pensa com bem. você, cara. Pessoal, cuidem das suas mentes, né? Principalmente em momentos como pandemia, para vocês não perderem o sentimento de culpa e não se distanciarem do sentimento humano mesmo, né? Pra não virar um serial killer aí, né? E alguma coisa que pode se tornar possível, né? Tipo, você perdeu o seu sentimento de culpa e Ferrou. Ferrou, cara. E tome cuidado também com as pessoas, fique de olho aí, porque os serial killers estão entre nós. E pra finalizar, Leonardo Corrêa. Aproveitar que o que o Giovanni falou aí, eu vou falar uma frase do Stephen King. Ele diz que monstros são reais, fantasmas também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. Nossa, que horror, mano. Bom, pessoal, mano. estamos finalizando aí. O Léo, canal você vai falou voltar. Ah, e tem a minha, né? Peraí. É a sua, né? Fala aí.
Você tem que perguntar pra mim. Então diga suas considerações. Bom, Daniel. e as minhas considerações eu vou passar 2 canais interessantíssimos aí que falam sobre serial killer. Caso vocês tenham interesse, a gente vai deixar na descrição. Um canal que chama Serialcast, Spotify. Eu assisti alguns também. Eu assisti alguns pra poder fazer esse podcast, porque é um assunto muito interessante, mano. Esse cara explica bem. Sim. E um outro canal também do YouTube, né? Eu vi alguns lá, que é o canal do Freak, se eu não me engano. Eu achei bem interessante, ele contou alguns, né? E pra finalizar, a gente tá voltando agora com o canal, né? Espero que até o final do ano a gente poste vídeos ininterruptamente. E como de costume, estaremos no Spotify. E caso você esteja ouvindo a gente no Spotify, a gente também tá no YouTube. E é isso, pessoal. Mais um podcast. Fazer um jabá aqui. Pode um jabá. fazer, fica à vontade. Fazer um jabá aqui, não tem nada a ver com serial killer, mas quem tá ouvindo ali no YouTube, no Twitch TV, D20 Viciado, canal do camarada meu, do Flávio, do Vitão, galera que faz RPG, faz streaming de RPG. Isso. Quinta-feira tem streaming, terça e quarta tem streaming do Flávio, né? Ou terça ou quarta, depende do dia que ele pode tá mestrando, né? Que ele trabalha, né? Também alguém tem que trabalhar nessa casa. Na quinta-feira tem streaming de uma galera chamada Mestres de Quinta, tudo mestre de RPG. São 5 mestres, 5 aventuras diferentes a cada certo tempo, 4, 5 semanas mais ou menos, acaba uma, começa uma nova mini campanha. Tem 3 já na Twitch TV e no YouTube também, né? D20 Viciado no YouTube, D20 Viciado na Twitch, tem as campanhas já completas, tem uma de um sistema nacional de mais ou menos ali Apocalipse, tem uma de supers, tem uma de terror agora que acabou recentemente. Você fui eu que mestrei. mestrou alguma, Hernani? Eu mestrei essa de terror, uma Space Terror, né? Terror no espaço. Pra quem assistiu Interestelar, quem assistiu Oxigênio, pra quem assistiu, deixa eu ver qual outro filme de Space aí que tem terror. Todo Space filme Horror, né? Space Horror. Quem assistiu qualquer filme de Space Horror vai entender mais ou menos. Quem assistiu A Origem, do Leonardo DiCaprio, tem isso também lá. É terror. Terror psicológico. Então, D20 Viciado, quem puder compartilhar, se inscrever, vai lá, se inscreve. Terça e quarta e quinta-feira, começo de quinta, que eu faço parte. Quem puder aí acompanhar aí o podcast do Hernani, Que podcast? RPG do Hernani, que o Hernani sempre tá mestrando lá, junto com a rapaziada lá, mano, pode ficar à vontade de acompanhar lá o Hernani. O Hernani que é um ótimo mestre. Mentira. Com certeza amigo dele também. Não, eles são. Os caras mestres de quinta lá são foda. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar o podcast aqui, o Podacasta. E até a próxima, então. Falou! Até a próxima. Falou! Falou! Falou.